Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que temos. Vamos ler Apocalipse 10, versículo 11. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Que Deus conceda graça e vitória mais uma vez. É uma escritura muito conhecida por nós, estamos familiarizados com as escrituras do dia, amém? Não adianta nada você falar que leu a Bíblia inteira, ou que leu a Bíblia várias vezes, se você não conhece a Bíblia que cumpre no dia, né, irmãos? Eu nunca li a Bíblia inteira, mas eu conheço a Bíblia que cumpre no dia que nós estamos vivendo. Você conhece a Escritura do dia. É isto que importa. Amém? Apocalipse 10, versículo 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Querido e amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos felizes por poder estar na Tua casa, a ouvir a Tua palavra, Senhor. E mais uma vez, pedimos que o Senhor venha partir o pão para nós, Senhor. Estamos aqui, assentados todos, ao redor da mesa do Senhor, para poder se alimentar da sua palavra. Como o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre o tema Nós somos a continuação. E vamos tomar como fundamento, como sempre, tomamos como fundamento das nossas pregações a Bíblia e a mensagem do profeta. Esta é a nossa fundação, é o nosso fundamento, é aonde nós construímos a nossa casa, a nossa fé, na rocha. Não construímos a nossa fé em areia movediça, mas construímos a nossa casa, a nossa fé, a nossa vida na rocha, que é a revelação da palavra. Amém? Da mesma forma, eu construo, assim como eu aprendi com o pastor Osmar, construir uma pregação fundamentada pela Bíblia e fundamentada pela mensagem do profeta William Marion Branham. Isto é muito importante. É a nossa segurança. É a segurança da igreja. Saber que não é algo do homem, mas é algo de Deus. Na mensagem Coisas que hão de ser, 5 de dezembro de 1965, parágrafo 24. Ora, ele estava lhes dizendo que após a morte há vida, porque irei e prepararei lugar. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos
que após a morte há vida. Existe uma continuação após a morte. As pessoas pensam que, muitas pessoas pensam que morreu, acabou. E a morte, ela não é o fim. Existe uma continuação após a nossa partida daqui. Por isso, o irmão Brano está dizendo aqui que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Porque irei e prepararei lugar. Isto é, para recebê-los. Quem nos recebe após a nossa partida, meus irmãos? Amém? Aleluia! Aleluia! Quem nos recebe após a nossa partida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está nos esperando além do rio. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quem nos espera do outro lado? Irei e prepararei lugar. Isto é, para recebê-los. Por isso, não chegamos no céu por nenhum mérito nosso. A graça nos espera do outro lado. Só podemos entrar pela graça. Por isso que Jesus diz, meus irmãos, eu sou, me ajudem, eu sou a porta. Eu sou a porta. Por isso que quando partirmos daqui, nós temos que passar pela porta do céu. E quem está na porta nos recebendo? O Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Ele estava falando para eles. Porque irei preparar lugar, isto é, para recebê-los, mostrar que lá havia uma vida depois que esta terminava. Uma continuação. Você não é feliz por isto? Saber que existe uma continuação? Por isto que o cristão não morre, ele dorme no Senhor, porque a vida eterna que está em nós, quando deixamos este tabernáculo terrestre, temos um tabernáculo nos céus, não feito por homens, mas eterno com Deus. Uma vida depois que esta terminava. E que consolação deveria aquilo dar a todos nós? É uma mensagem de consolação, meus irmãos. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de fé. É uma mensagem de vida eterna. É uma mensagem, meus irmãos, de segurança. E que consolação deveria aquilo dar a todos nós, ao sabermos que depois que esta vida terminar, há outra vida na qual entraremos. Por isso o irmão Brano vem e diz que nós somente mudamos de dimensão quando partimos daqui. Nós vivemos na dimensão terrestre, formado por tempo, luz e matéria.
As 3 dimensões terrestres: tempo, luz e matéria. A 4ª dimensão das ondas do rádio, das ondas da televisão, do Wi-Fi, né? A 4ª dimensão, vivemos tudo nessa dimensão terrestre. Mas, quando nós partirmos daqui, nós simplesmente deixamos estas 4 dimensões e entramos na 6ª dimensão, que é o paraíso. Agora, aqueles que têm esperança, aqueles que têm uma fé no Senhor Jesus Cristo para o paraíso. Porque tem aqueles que, ao partir daqui, por rejeitarem a mensagem de salvação, eles continuam mais na 5ª dimensão, que é o inferno. Os salvos, os eleitos, vão para a 6ª dimensão. E os perdidos, quando partem daqui, eles vão para a 5ª dimensão. A 6ª dimensão é a região dos salvos. A 5ª dimensão é a região dos perdidos. Então, meus irmãos, quando a vida termina aqui, existe uma continuação. Agora, depende para onde você vai. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado. Amém. E quando você vai ficando mais velho, isso é para nós, todo mundo vai ficando velho, certo, irmãos? Graças a Deus por nós envelhecermos, amém? Pastor Osmar sempre dizia: coisa boa é ficar velho, só não fica velho quem morre, quem morre novo, né? E hoje o irmão Haroldo está completando, né, irmão? Mais um ano de vida, graças a Deus, né? Mas coisa boa é ficar mais velho, né? Porque quem não fica velho é aqueles que morrem novo. Ainda que aqui na nossa igreja tem uns irmãos que parece que não fica velho, né, irmãos? Né? Eu não sei se é a questão de ser músico, né? Você pega o irmão Leonardo. O irmão Leonardo, quando eu entrei na igreja com 17 anos, ele era desse jeito. Eu fiquei velho e está do mesmo jeito. Não fica velho, irmão Leonardo. O irmão Joãozinho não fica velho. Né? Eu acho que tem que ser músico, viu? Porque pastor fica velho. Pastor Osmar, até o ano 2000, o cabelo dele era pretinho, né, irmãos? Você vê nas fitas, nas filmagens, o cabelo dele era pretinho, bigodão preto, né? Mas depois que ele começou a pregar a 3ª etapa, veio uma nuvem de anjos, uma cabeleira branca, né? Começou a ficar cabelos, as cãs brancas, né? E pastor, então, fica velho, né? Agora, músico, parece que não fica muito velho, não, né? O irmão Alexandre, né? Os músicos não ficam velhos, gente. Amém, meus irmãos. Para descontrair um pouquinho. Amém? E quando você vai ficando mais velho, isto vai se tornando mais realidade para você. Quando você é novo, você não pensa muito em partir daqui, né? Eu quero casar, eu quero construir uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter netos. Então, os jovens, é natural e normal isto, né? Tem que desejar a vida, os jovens.
Então, os jovens, muitas vezes, não pensam muito em partir daqui, porque eles são jovens. Mas o irmão Branham diz, e quando você vai ficando mais velho, isto vai se tornando mais uma realidade para você. Você vai sabendo que os seus 7 vão terminando. Cada 7 é uma fase da vida, diz o irmão Branham. É um raio de vida que você deixa para trás. 7, 14, 21, 28 e assim vai. Cada 7. Vamos ficando mais velho e vamos ficando mais perto da morte, de partirmos daqui. Quando você vai ficando mais velho, isto vai se tornando mais realidade para você. Por isso, quando vamos ficando mais velho, os irmãos mais velhos, as irmãs mais velhas, você precisa morder mais a consciência, porque os jovens, muitas vezes eles escutam, eu tenho tempo de vida ainda, eu não vou partir agora. Mas os velhos, vamos ficando mais velhos, nós temos que ficar mais apercebidos da nossa vida, da nossa conduta, das nossas palavras, das nossas ações, do nosso espírito. Nós temos que vasculhar nossa vida e ver como é que nós estamos, porque a hora vai chegando. A própria idade vai mostrando que Deus está nos chamando para outra dimensão. E quando você vai ficando mais velho, isto vai se tornando mais realidade para você. Quando você começar a ver que os dias de sua vida estão contados, então, você começa a se preparar. Olha, o que o irmão Branham está dizendo aqui, cada dia, meus irmãos, cada aniversário que nós vamos fazendo, e vamos ficando mais velhos, nós temos que vermos que nós temos que começar a nos preparar para partir. Para nós chegarmos nessa dimensão, existiu uma preparação. Para nós chegarmos aqui, nascermos, existiu uma preparação. Houve a união do seu pai, da sua mãe. Houve uma geração. Sua mãe concebeu e foi gerando dentro do ventre. Então, existe uma preparação para a nossa chegada aqui na terra. Isso vai 9 meses. O pai, a mãe, faz o quartinho, o berço, tudo, e vai, é uma chegada. Da mesma forma que numa chegada, existe uma preparação, quando nós vamos ficando velho, precisa também ter uma preparação para a nossa partida. Para nós voltarmos de onde nós viemos. E Deus dá tempo para isso. Deus te chama, você ouve a palavra, você aceita, você crê, você luta, você cai, você arrepende, você levanta, você cai de novo, e você luta, e você levanta, e a vida vai, é uma continuação. A vida cristã, meus irmãos, é uma continuação. É todos os dias. É luta e vitória, luta e vitória, luta e vitória. Não acha que você, por receber o Espírito Santo, que você não vai ter luta, que você não vai ter queda? Porque a luta continua. Agora, quando você tem o Espírito Santo, quando você cai, você se arrepende, conserta e levanta, e continua. É uma continuação.
Agora, você não pode ficar prostrado no pecado. Caiu, errou, conserta. O que precisa fazer, irmão, pastor Adriano? Consertar, só isso. Com quem que você pecou? Vá lá, conversa com ele, conversa com ela, pede perdão, acerta, se arrepende, está tudo certo. E a sua vida cristã continua. Amém. Você começa a se preparar, se aprontando para aquele grande evento. O irmão Brenner chama a partida, a nossa morte, de grande evento. Agora, não acha você, por ser novo, jovem, que o grande evento para você vai ser só quando você estiver velhinho, com 90, 100 anos? Não, meu irmão. Nós não sabemos a hora que Deus vai nos chamar. Deus pode chamar um ancião de 90 anos, como pode também chamar uma criança de 4 anos. Por isso que nós precisamos ter nossas vidas preparadas com a palavra todos os dias. A irmã Brand diz, você começa a se preparar, se aprontando para aquele grande evento. Isto é a continuação desta mesma vida em outro mundo, em outro lugar. Olha que coisa maravilhosa que o irmão Brana diz aqui. É a continuação desta mesma vida. Agora, que tipo de vida? O tipo de vida que você vive aqui continua, vai determinar, mostrar o lugar aonde você vai continuar depois deste grande evento. Como que uma irmã que corta seu cabelo e parte daqui, como que ela vai continuar no céu se lá não tem nenhuma irmã com o cabelo cortado? Como que uma irmã que usa calça comprida, uma mulher que usa calça comprida, uma vestimenta que pertence ao homem, e que Deus falou, não vestirás a mulher roupa que pertence ao homem, e nem o homem roupa que pertence à mulher. Está lá no Velho Testamento essa lei, mas não existe um versículo no Novo Testamento que aboliu esta lei. Ela continua, porque homem é homem, mulher é mulher. Agora, como que a irmã vai chegar do outro lado? Continuar. Do outro lado, chega lá. Mas peraí, aqui não tem ninguém de calça comprida aqui no céu? Não tem ninguém de calça comprida? Se lá todas têm vestes brancas, vestidos brancos, cabelos longos, aquela irmã não vai para este lugar. Aquela mulher não vai para este lugar. Ela vai para a quinta dimensão, ela vai para o lugar que o espírito dela em vida vai continuar do mesmo jeito, que é no inferno. E chega no inferno, ela vai ver lá um monte de mulher de cabelo cortado. E vai ver também mulher de cabelo comprido no inferno. Mulher de calça comprida no inferno. Vai ver, porque no inferno vai ter também essas coisas. Porque não é só isto. Não é só o exterior. Muitas vezes as pessoas têm o exterior correto com a palavra, mas não têm o interior correto com a palavra. E vão para o inferno do mesmo jeito. Então o irmão Brana vem e mostra, meus irmãos, minhas irmãs, que lá no inferno vai ter um monte de mulher de cabelo longo. Mas lá no céu não vai ter nenhuma mulher do cabelo cortado, curto. Lá no inferno vai ter um monte de irmã de vestido longo, saias. Mas lá no céu não vai ter uma mulher de calça comprida, que veste igual ao homem.
O irmão Branham está dizendo aqui, a vida continua depois da morte, meu irmão. Agora, continua onde? No céu ou no inferno? Depende da sua fé, depende da forma de vida que você está vivendo. Se você está mentindo aqui e morre, você não vai continuar mentindo no céu, mas você vai continuar mentindo no inferno. Se você fuma aqui e morre, você não vai fumar no céu, você vai fumar no inferno. Se você bebe aqui e morre, bêbado, morre com aquele vício, com aquele espírito, com aquele demônio na sua vida, você não vai continuar no céu, porque lá não tem essas coisas, mas vai continuar no inferno. É a continuação desta mesma vida em outro lugar. Então, o espírito que você tem, quando você morre, mostra para onde você vai. Por exemplo, meus irmãos, aquele ladrão da direita lá na cruz. Havia 2 ladrões ali na cruz. Um da direita e um da esquerda. Um creu e o outro rejeitou Jesus na última hora. Na última hora se arrependeu. Deu tempo de se arrepender. E ele falou para Jesus, quando ele olhou para Jesus, falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu que Jesus tinha um reino. Ele viu que Jesus era um rei. Ele viu que Jesus era a porta, que não tinha como entrar neste reino sem ser por Jesus. E ele então falou ali: Senhor, quando eu partir daqui, me receba no teu reino, em outras palavras. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Glória a Deus. É uma continuação desta mesma vida. Em outro mundo, em outro lugar. Porque a vida continua após a morte. Agora, continua no céu ou continua no inferno? Depende do caminho que você escolheu em vida. Depende do caminho. Muitas pessoas, elas tomam o caminho da religião, pensando que estão indo para o céu. Mas, o fim disto é a perdição, é o inferno. Porque só existe um caminho. Jesus falou: eu sou a verdade, o caminho, a vida e o caminho. Jesus disse, São João 14:12, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Então, meus irmãos, é uma continuação. Da mesma forma como você vai ver, quando você assiste um filme, e aquele filme, ele tem uma continuação. E você precisa assistir a continuação para você entender aquele filme. Porque aquele filme muitas vezes tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Se você assistir a parte 1 e não assistir a parte 2, você não entende a parte 3. É igual quando na escola, quando nós vamos aprender a fazer uma redação, e a professora ou o professor nos ensina que, para fazer uma redação, ela é dividida em 3 partes: começo, meio e fim. Você tem que fazer um começo, tem que ter um meio e tem que ter uma conclusão, um fim. 3 partes, né, para você fazer uma redação. E tem filmes
que também eles dividem, 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3. É uma continuação, você precisa seguir a continuação. Os irmãos me entendem? Da mesma forma, você tem que ver que Deus faz a mesma coisa. No seu drama, no seu filme, da história real, do que está acontecendo nos nossos dias. Em 1963, meus irmãos, Deus começou a passar a primeira parte do filme. Quando ele veio no Monte Pôr do Sol, a segunda vinda do Senhor. Então Deus ali estava trazendo a primeira parte da vinda do Senhor, a primeira parte de Apocalipse 10. E você vê Apocalipse 10, 1 a 7. Qual que é o nome do filme? A revelação dos 7 selos. Foi a primeira parte, meu irmão. Cumpriu com o irmão Brana. Este drama da vida real, este filme de Deus na vida real. Deus veio numa nuvem rodeado por 7 anjos. E ele se materializou, desceu, Cristo, o anjo forte, desceu, se materializou em carne no profeta William Marion Branham. E através do profeta irmão Branham, Cristo revelou os 7 selos. Então foi a primeira parte. Porque Deus pegou o Apocalipse 10 e dividiu em 3 partes. E você, é claro que enxerga que a primeira parte cumpriu com o irmão Branham. O irmão Branham veio e revelou todos os mistérios. Revelou toda a palavra. Revelou o novo nome. Revelou os 7 trovões. Só que tinha uma continuação. Este drama de Deus, Apocalipse 10, tinha uma continuação. Qual era a continuação? Muitas vezes quando se faz um filme, e ele tem uma continuação, aquilo demora um tempo para passar a parte 2. Não é assim? Existe um tempo para passar a parte 2, a continuação daquele filme. Por exemplo, nós assistimos A Paixão de Cristo. Há muito tempo atrás, irmão? Não lembro a data, mas o pastor mesmo passou o filme aqui para nós, na igreja. Paixão de Cristo. Foi um filme muito polêmico, porque tratou especificamente do sofrimento de Cristo. Mas era uma parte, era a primeira parte. Agora, o mesmo diretor, eles estão fazendo uma continuação da Paixão de Cristo. Como que vai chamar a segunda parte? A ressurreição. Vai tratar especificamente da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Apocalipse 10, você vê que a primeira parte da vinda do Senhor, o nome do filme chamou A Revelação dos 7 Selos. E Deus tinha o seu personagem principal, profeta William Marion Branham, que veio e revelou os 7 selos. Revelou os 7 trovões, tudo que tinha que revelar e revelou. E então Deus terminou o filme, aquela primeira parte, em 1965. Foi 3 anos e meio de filme. De 1963 a 1965. Deus passou aquele filme ao vivo e a cores. E então demorou um tempo, meus irmãos, demorou 40 anos, para Deus trazer a continuação de Apocalipse 10. E aí foi quando Deus levantou aqui no Brasil o ministério de João. E Deus levantou esse ministério através do pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele foi um personagem de Deus na vida real, um homem de Deus na vida real, assim como o irmão Branham foi um personagem de Deus na vida real. Estava cumprindo um plano de Deus, ele estava trazendo uma continuação do 7º selo. O ministério
ministério do pastor Osmar estava trazendo uma continuação da terceira etapa, da mensagem do sétimo anjo. Qual que era essa continuação? Importa que profetizes outra vez. Ou seja, aquilo que o diretor, aquilo que Deus não explicou na primeira parte do filme, Deus explicou na continuação de Apocalipse 10, 1 a 7. Qual foi a continuação de Apocalipse 10, 1 a 7? Apocalipse 10, 8 a 11. Nós somos a continuação do sétimo selo, meu irmão. Nós somos a continuação da mensagem do sétimo anjo. E durante 24 anos, Deus passou esse filme. E nós, cada culto, estávamos aqui assistindo. Um filme da vida real. O drama da palavra de Deus. Nós éramos o público desse filme. E nós estávamos assistindo o que Deus estava fazendo no nosso meio. E foi profetizado outra vez tudo aquilo que foi revelado pelo irmão Branham. E nós então descobrimos, através da segunda parte desse filme, desse drama de Apocalipse 10, nós vimos a revelação na terceira etapa. Nós vimos que foi revelado um novo nome. Nós não descobrimos quando foi passada a primeira parte. Quando foi passada a primeira parte lá nos Estados Unidos, a primeira parte, meus irmãos, Deus passou esse filme lá no tabernáculo Branham Jefferson viu. Mas a continuação, Deus passou no tabernáculo Branham em Franca, meus irmãos. Ei, glória! Nós somos a continuação da mensagem. Pastor Osmar foi a continuação do ministério de William Branham. Vamos dar parágrafos, né, irmão? Para os críticos. Os parágrafos não é para os crentes mais, porque os crentes já creem. Eu deixo parágrafos para os críticos da própria mensagem. O irmão Branham diz aqui, Espírito de Verdade, 18 de janeiro de 1963, parágrafo 43. O irmão Branham diz assim, ó, pode ser minha morte, pode ser minha hora de ir para o lar. Dá a impressão que é mesmo. Se for, alguém se levantará depois de mim. A continuação. Ei, glória a Deus. O irmão Branham sabia que haveria uma continuação da sua mensagem, meu irmão. Ele sabia que alguém se levantaria, que Deus levantaria alguém para continuar a mensagem do dia. E esta pessoa foi o pastor Osmar Rodrigues Costa. Hoje eu posso pregar isso. O pastor Osmar não podia falar no seu dia. Mas eu posso pregar isso para vocês. Porque o irmão Branham diz assim, se for, alguém se levantará depois de mim, que levará adiante a mensagem. Aí Deus tomou este homem do Brasil, em Franca, e ele levou, deu continuação à mensagem. Aquilo que o irmão Branham não pôde explicar na primeira parte do filme, o pastor Osmar explicou na segunda parte do filme. O irmão Branham diz aqui, ó, que levará adiante a mensagem. Será uma pessoa estranha. Não era dos Estados Unidos, era do Brasil, era estranho. Mas se levantará depois disso e levará adiante a mensagem. Nós somos a continuação da revelação dos 7 selos. Nós somos a continuação da mensagem do sétimo anjo. Agora Deus
depois que terminou o ministério com o pastor Osmar, terminou a segunda parte do filme, que Deus na primeira parte revelou, na segunda parte ele profetizou outra vez e explicou aquilo que Deus não mostrou, não podia falar na primeira parte do filme, falou na segunda parte. Só que Deus tem uma terceira parte ainda, e nós somos a continuação. Por quê? Porque agora é a conclusão, meus irmãos. Qual que é o nome do filme agora? O Arrebatamento. Aleluia! O arrebatamento. Aleluia, meus irmãos. O arrebatamento. O que tem que revelar hoje? Nada. Já foi revelado na primeira parte. O que tem que explicar hoje? Nada. Já foi explicado na segunda parte do filme. O que falta acontecer? O arrebatamento. Deus concluiu o sétimo selo. Festa das Trombetas 229, tradução de Goiânia. O irmão Branham diz, e Apocalipse 10 era o sétimo selo. Agora, o sétimo selo teve começo, meio e fim. Quando que termina o sétimo selo? Festa das Trombetas, parágrafo 232, tradução de Goiânia, os livrinhos. Não está no aplicativo. Está nas literaturas de Goiânia. Certo? Na tradução da Voz de Deus, eles colocaram outra palavra lá, mas... Festa das Trombetas, 232, tradução de Goiânia. O irmão Branham diz aqui, ó. Quando a igreja se reunir e for levada, então, esse mistério, o sétimo selo, o mistério acaba. É a terceira parte do filme. E nós somos a continuação. Porque a continuação deste filme, meus irmãos, a continuação do sétimo selo, agora é o arrebatamento. O que nós estamos fazendo aqui? Dando uma continuação na conclusão do sétimo selo. Agora que Deus revela a sua igreja, agora que Deus manifesta os seus eleitos. Porque na primeira parte, meus irmãos, teve um público. Uns gostou do filme, outros não creram. Na segunda parte, tinha um grande público assistindo. Estava tudo misturado, um grande público, assistindo a continuação da mensagem no sétimo anjo, aqui em Franca, no Brasil, no mundo. Mas quando chega na terceira parte, já não tem muita gente assistindo. Não sei se vocês já notaram, mas sempre é assim, né? Na primeira parte, estoura, é o sucesso o filme. Aí eles fazem a segunda parte. Na segunda parte, o povo gosta, mas não é igual ao primeiro. Mas quando chega na terceira parte do filme, no terceiro filme, já é, o público é menos. Então, o irmão Branham diz aqui, meus irmãos, para nós terminarmos, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma, 17 de março de 1963, da onde eu tirei o título desta noite. Parágrafo 59, parte C. O irmão Branham diz assim, nós somos a continuação da doutrina dos apóstolos. Lutero não foi a continuação. Ele não tinha batismo em nome de Jesus Cristo. Wesley não foi. Os pentecostais não foram. Quem foi a continuação da doutrina dos apóstolos? A mensagem de William Branham. Nós somos a continuação do batismo do Espírito Santo. E de todas as coisas que a igreja primitiva defendia. Da mesma forma, você tem que ver que nós somos
a continuação da revelação dos 7 selos. Nós somos a continuação da mensagem de João. E nós somos a conclusão do 7º selo, com o arrebatamento. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por mais esta palavra que o Senhor derramou sobre nós nesta noite. Somos agradecidos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.